Eles disseram que vieram em nome da sobrevivência da humanidade. Disseram que não havia escolha. Disseram que aquele planeta não tinha donos. Mas o que ninguém te contou é que essa foi a maior mentira já dita pela raça humana. Imagine acordar e descobrir que pela primeira vez na história, nós não somos os heróis. Que os monstros não vêm do céu. Eles vêm da Terra. E que, enquanto nossos líderes discursam sobre progresso e salvação, uma civilização inteira está prestes a ser apagada. Não por ódio, mas por ganância. No ano em que tudo começou, a humanidade já tinha esgotado seus próprios recursos. Oceanos mortos, a atmosfera envenenada, nações em colapso. E então, como um milagre científico, os telescópios captaram sinais de vida inteligente em um planeta distante. Um mundo vibrante, fértil, abundante. Um paraíso intacto. Eles se chamavam Aruuns. Seres pacíficos, tecnologicamente avançados, mas guiados por algo que os humanos haviam esquecido há séculos. Equilíbrio. Eles não conquistavam, não exploravam, não escravizavam. Viviam em harmonia com o próprio planeta, como se cada montanha, cada criatura e cada partícula de energia tivesse valor. E foi exatamente isso que os condenou. Porque, quando os humanos olharam para aquele mundo, não viram vida, viram recursos, viram poder, viram uma nova chance de dominar. A frota partiu da Terra sob aplausos. Crianças assistiam aos lançamentos como se fossem fogos de artifício. Os noticiários chamavam de a última esperança da humanidade. Mas do outro lado do universo, 4 destinos começavam a se entrelaçar. 2 humanos e 2 alienígenas. E nenhum deles sairia ileso dessa guerra. Entre os humanos estava Itenkor, comandante da invasão, um estrategista frio, celebrado como herói antes mesmo da primeira batalha. Para ele, os Aruuns não passavam de obstáculos. Se precisassem ser subjugados, que fosse rápido. Se precisassem ser escravizados, que fosse eficiente. Ao lado dele, Mayari, cientista-chefe da missão. Ao contrário de Iten, ela não carregava armas, carregava perguntas. Algo naquele planeta, naquela civilização, não se encaixava na narrativa oficial. E no fundo, ela temia que a verdadeira ameaça à humanidade fosse a própria humanidade. Do lado dos Aruuns, havia Kaye, um guardião ancestral. Ele nunca havia empunhado uma arma contra outro ser inteligente. Sua função sempre foi proteger a vida, não tirá-la. Mas agora, pela primeira vez, o céu do seu mundo se rasgava em chamas metálicas vindas das estrelas. E Ravialira, uma jovem Aruun, sensível às energias do planeta. Ela sentiu a invasão antes mesmo de ela acontecer. Sentiu o medo da terra, o grito silencioso das florestas, o desespero de um mundo que jamais conheceu a guerra, até agora. Quando as naves humanas romperam a atmosfera, não houve ataque imediato. Houve silêncio. Um silêncio pesado, expectante, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Porque aquele não seria apenas um conflito entre espécies. Seria um julgamento, um espelho brutal, mostrando quem realmente somos quando o poder está em nossas mãos. E a pergunta que vai ecoar até o fim dessa história é simples e aterradora. Quando a humanidade finalmente encontrou alguém mais pacífico do que ela, por que escolheu destruí-lo? O primeiro contato não começou com tiros. Começou com esperança. Quando as naves humanas pousaram no continente central de Harum, o chão não tremeu. As estruturas orgânicas da cidade alienígena se adaptaram, se abriram, como se o próprio planeta estivesse curioso. Torres vivas e criaturas voadoras circulavam no céu em padrões harmônicos. Sem pânico, sem fuga. Kael estava à frente do conselho quando sentiu a presença deles. Não precisou de sensores. O ar mudou. A energia do mundo ficou pesada, distorcida, como uma nota fora de tom e uma canção perfeita. Eles chegaram, disse Kael, com a voz baixa, porém firme. Lyra estava ao seu lado. Seus olhos brilhavam em tons azulados, refletindo o céu. Ela fechou os olhos por um instante e levou a mão ao chão translúcido da praça. O planeta está com medo, sussurrou. Ele nunca sentiu algo assim. Ainda assim, os Aruuns não se esconderam, não levantaram escudos, não apontaram armas. Em vez disso, avançaram em direção ao local de pouso, com símbolos de paz projetados no ar. Ondas de energia suave, que qualquer civilização avançada reconheceria como comunicação não hostil. Do lado humano, Itankor observava tudo da cabine de comando. Os sensores mostravam níveis tecnológicos impressionantes. Energia limpa, cidades integradas ao ecossistema, ausência total de defesas militares visíveis. Eles são indefesos, concluiu.
com um meio sorriso. Exatamente como esperávamos. Mayari não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam os dados com atenção excessiva. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma civilização sobrevivia há tanto tempo sem desenvolver mecanismos de guerra, a menos que nunca tivesse precisado deles. Ou talvez eles simplesmente nunca tenham sido atacados, disse ela. Talvez não pensem como nós. Ethan desviou o olhar para ela, impaciente. Pensar diferente não muda o fato de que precisamos desse planeta. Nosso povo está morrendo, e o deles não conta? Maya retrucou, quase num sussurro. A primeira delegação humana desceu armada. Não apontaram as armas, mas também não as guardaram. Um gesto sutil, porém definitivo. Kelp sentiu na vibração do ar. A paz não estava completa ali. Quando ficaram frente a frente, o contraste era impossível de ignorar. Humanos cobertos por metal, símbolos de hierarquia, olhos cansados e desconfiados. Aruns com formas elegantes, traços luminosos na pele, expressão serena, como quem olha para crianças perdidas. Kyle deu um passo à frente. Vocês são bem-vindos, disse. Através da tradução energética, este mundo é vivo, ele compartilha, não pertence. Nós podemos aprender uns com os outros. Por um breve segundo, Maya acreditou que tudo poderia terminar ali, mas Ethan não era um homem de segundos. Agradecemos a hospitalidade, respondeu ele. Estamos aqui para negociar direitos de exploração e assentamento humano permanente. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi pesado. Lyra sentiu o planeta estremecer sob seus pés. Aquela palavra, exploração, não existia no vocabulário Arun, da forma como os humanos a entendiam. Explorar é ferir, disse Kyle, com calma, mas firmeza. Nosso mundo não suporta isso. Podemos compartilhar conhecimento, energia, abrigo, mas não aceitamos dominação. Ethan respirou fundo. O protocolo dizia para insistir. O plano real dizia para observar e calcular. Pensem bem, respondeu. Sem nossa intervenção, sua civilização será irrelevante diante do que está por vir no universo. Maya sentiu um frio na espinha. Aquilo não era negociação. Aquilo foi uma ameaça. O primeiro erro da humanidade não foi invadir com armas. Foi acreditar que estava acima de qualquer resposta. Naquela noite, enquanto humanos instalavam suas bases avançadas, perfurando o solo do planeta, drenando energia do planeta sem permissão, Lyra gritou ao sentir a dor de Arun ecoar dentro dela. Florestas começaram a adoecer. Criaturas fugiram para regiões profundas. O equilíbrio estava sendo rompido. Cal observava o céu, agora cortado por luzes artificiais humanas. E pela primeira vez em sua longa existência, compreendeu uma verdade terrível. Aqueles seres não buscavam coexistência, buscavam posse. E quando o planeta finalmente reagiu, já era tarde demais para evitar a guerra. A guerra não começou com um ataque direto. Começou com uma decisão tomada em silêncio. Enquanto a maioria dos Aruns descansava, confiando que o diálogo ainda era possível, Itenkor analisava mapas holográficos dentro da nave principal. Pontos de energia pulsavam por todo o planeta. Para ele, não eram sinais de vida, eram fontes de poder bruto. Se controlarmos os núcleos energéticos, eles não terão escolha, disse ele, com frieza. Sem energia, sem resistência. Maya ergueu os olhos lentamente. Esses núcleos são interligados ao ecossistema inteiro, respondeu. Não são geradores, são extensões do planeta. Atacá-los pode causar um colapso em cadeia. Ethan não hesitou. A Terra está em colapso há décadas, doutora, e ninguém morreu por causa disso. Prepare o protocolo. Maya sentiu o peso daquela frase como um soco invisível. Pela primeira vez, ela não viu um comandante à sua frente. Viu o retrato perfeito da arrogância humana. A crença de que a sobrevivência justifica qualquer crueldade. Um momento depois, sem aviso, drones humanos avançaram em direção ao maior centro energético de Haruun, um vale vivo, onde a própria luz parecia respirar. Kael sentiu a agressão antes mesmo de enxergar as máquinas. O planeta gritou dentro dele. Eles estão atacando, disse, em tom grave. Lyra caiu de joelhos. Não, eles estão machucando o coração do mundo. Os Aruns correram, não com armas, mas com urgência. Criaturas gigantes emergiram do solo para proteger o vale, não por comando, mas por instinto de sobrevivência. A natureza inteira reagia como um organismo ferido tentando se defender. Quando os primeiros disparos humanos atingiram as formas vivas, algo se quebrou para sempre. O céu, antes sereno, se tingiu de vermelho e violeta. Explosões de energia rasgaram o vale. Cada impacto causava ondas de dor que se espalhavam pelo planeta. Florestas distantes começaram a morrer ao mesmo tempo. Rios perderam o brilho.
Eles não estão recuando, gritou um soldado humano. Continuem o ataque, ordenou Ethan. Isso é resistência mínima. Kael finalmente fez o que jurara nunca fazer. Ergueu as mãos e respondeu. A energia de Arun não era bélica, mas quando forçada, tornava-se algo impossível de conter. Uma onda luminosa se espalhou, desativando dezenas de drones instantaneamente. Máquinas caíram como insetos mortos. Os humanos recuaram em choque. Eles têm armas, alguém gritou. Não, Maya murmurou. Eles têm um planeta. A primeira baixa humana ocorreu minutos depois. Um soldado que avançou demais foi envolvido por uma criatura defensora do vale. Não houve ódio, apenas proteção. Ainda assim, ele não voltou. Quando a notícia chegou às naves, Ethan cerrou os punhos. Agora temos autorização total, declarou. Eles atacaram primeiro. Maya virou-se, furiosa. Você provocou isso! Eles só estavam se defendendo. A história será escrita pelos vencedores, respondeu ele, gelado. E nós vamos vencer. Naquele momento, Lyra sentiu algo novo. Não apenas dor, não apenas medo, raiva, mas não uma raiva destrutiva. Uma raiva lúcida. Eles não vão parar, disse ela a Kael. Não enquanto acharem que tudo aqui é deles. Cal olhou para o horizonte em chamas, para as naves humanas pairando como cicatrizes no céu. Então precisamos mostrar a eles, respondeu, que este mundo não é fraco. O limite havia sido cruzado. A partir daquele dia, não existiam mais visitantes, nem negociações, nem esperança ingênua. Só dois caminhos possíveis. Ou Arun sobreviveria, ou a humanidade provaria para todo o universo que era capaz de escravizar até um planeta inteiro. Depois do primeiro confronto, a palavra guerra deixou de ser evitada pelos humanos. Ela passou a ser usada com orgulho. As bases avançadas se multiplicaram pela superfície de Arun como feridas abertas. Torres metálicas perfuravam o solo vivo, sugando energia diretamente das veias do planeta. Campos inteiros de vegetação orgânica apodreciam em questão de horas. O céu, antes limpo, agora carregava uma névoa artificial que não pertencia àquele mundo. Itancor caminhava entre os soldados como um general vitorioso, mesmo sem vitória alguma. Eles recuaram, disse ele. Isso prova que podem ser contidos. Agora, avançamos. O avanço significava algo muito mais cruel do que simples dominação territorial. Os humanos começaram a capturar arunos. No início, diziam que era para estudo. Depois, para proteção. Poucos dias depois, os primeiros campos de contenção foram erguidos. Construções frias, antinaturais, onde seres que jamais conheceram correntes agora eram mantidos presos, separados do planeta que lhes dava vida. Maya presenciou tudo. Viu um Arun definhar por estar longe do solo vivo. Viu crianças alienígenas perderem o brilho da pele. A conexão com a energia natural se rompendo lentamente. Cada relatório que ela escrevia parecia um crime assinado com o próprio nome. Isso não é ciência, disse ela a Ethan. Finalmente, isso é tortura. Isso é adaptação, respondeu ele. Eles vão servir a um propósito maior. Aquela frase ecoou na mente de Maya por horas. Servir. Foi nesse momento que ela entendeu. Os humanos não queriam apenas o planeta. Queriam mão de obra. Queriam controle total. Queriam escravos. Do outro lado da guerra, Kael assistia à transformação do próprio povo. Aruns que jamais haviam sentido ódio, agora aprendiam a canalizar energia com intenção de ferir. O planeta respondia, mas com dificuldade. Arun 1 estava cansado, ferido, explorando seus próprios limites, para proteger aqueles que o amavam. Estamos perdendo o equilíbrio, disse Kael ao conselho. Se continuarmos assim, mesmo vencendo, deixaremos de ser quem somos. Lyra, porém, enxergava além. Se não lutarmos, não existirá mais ninguém para lembrar quem fomos. Ela havia mudado. Seus olhos carregavam a dor de milhares de vozes do planeta. Onde antes havia sensibilidade pura, agora havia determinação. Lyra se tornara um elo direto entre Arun e a resistência. Foi ela quem descobriu a verdade mais perigosa de todas. Ao se conectar profundamente com a energia do planeta, Lyra sentiu algo oculto nos sistemas humanos. Um projeto, um plano final. Eles não vieram para coexistir, disse ela a Kael, com a voz trêmula. Vieram para substituir. O plano deles é drenar Arun, até que o planeta morra, e então, terraformar o que restar. Kael fechou os olhos. Isso mataria tudo. Sim, respondeu Lyra, inclusive nós. Enquanto isso, Maya, atormentada pela culpa, começou a agir em silêncio. Passou informações para os Aruns. Desativou sistemas de rastreamento. Sabotou extrações críticas.
Cada pequeno ato de rebeldia era um pedido de perdão que talvez nunca fosse aceito. Mas Ethan percebeu. Há um traidor entre nós, disse ele, observando os dados falharem. E quando eu descobrir quem é, servirá de exemplo. A guerra atingia um novo estágio. Não era mais sobre territórios. Era sobre identidade, sobre quem tinha o direito de existir. Enquanto humanos avançavam com armas cada vez mais destrutivas, acreditando ser deuses conquistadores, algo antigo despertava nas profundezas de Aru'um, algo que o planeta havia jurado nunca usar. O despertar de Aru'um não foi explosivo. Foi lento, doloroso, inevitável, nas camadas mais profundas do planeta, onde nem mesmo os Aru'ums costumavam tocar. A energia começou a se reorganizar, não como resposta de ódio, mas como último mecanismo de defesa. Aru'um estava morrendo. E planetas, quando morrem, fazem escolhas que nenhuma espécie deveria testemunhar. Lyra foi a primeira a sentir. Ela acordou em meio à noite com o corpo flutuando, envolto por luz. Não era um dom, era um chamado. O planeta estava pedindo permissão. Ele quer lutar, disse ela a Kael, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas se fizer isso, nunca mais será o mesmo. Kael entendeu imediatamente. Aquela força ancestral era capaz de destruir as estruturas humanas em questão de horas, de varrer as bases, as naves, os campos de contenção. Mas o custo seria alto demais. A energia necessária quebraria o equilíbrio natural de Aru'um para sempre. Se usarmos isso, disse Kael, deixaremos de ser um mundo de vida para nos tornarmos um mundo de guerra. Do outro lado, Ethan Core acelerava o plano final. As máquinas de drenagem máxima foram ativadas. O céu escureceu. O planeta começou a falhar visivelmente. Tempestades energéticas surgiram sem aviso. O solo rachava sob os pés dos soldados humanos. É agora, declarou Ethan. Nas próximas 48 horas, Aru'um será nosso. Mael viu aquilo e soube que não havia mais tempo para pequenas sabotagens. Ela libertou os prisioneiros Aru'ums, desligou os campos de contenção, mesmo sabendo que isso acionaria alarmes irreversíveis. Quando os guardas chegaram, ela não correu. Apenas ficou ali, de pé. Você traiu sua espécie, disse Ethan, ao confrontá-la pessoalmente. Mael o encarou, sem medo. Não, eu finalmente a representei como ela deveria ser. Ethan ordenou sua prisão imediata. No mesmo instante, o planeta respondeu. A energia ancestral foi liberada. Ondas de luz atravessaram continentes. Máquinas humanas começaram a falhar simultaneamente. Naves perderam controle. Bases inteiras foram engolidas pelo próprio solo vivo que tentaram dominar. Os Aru'ums avançaram não como exército, mas como extensão do planeta. Cada passo deles era sustentado pela própria Aru'um. Kael liderava, mesmo sabendo que aquele poder estava consumindo tudo. Lyra não estava mais no campo de batalha. Ela havia se fundido à consciência do planeta para guiá-lo. Seu corpo físico enfraquecia a cada segundo. Seu sacrifício era silencioso, mas absoluto. Eu fico, disse ela ao planeta, para que os outros vivam. Quando Ethan percebeu que estava perdendo, tomou sua decisão final. Ativou o protocolo de aniquilação orbital. Se não pudesse conquistar Aru'um, iria destruí-lo. Kael sentiu o terror atravessar o mundo. Lyra sussurrou. E foi nesse momento que ela fez a escolha que selaria o destino de todos. Ela direcionou toda a energia restante para impedir o disparo. Não houve explosão. Não houve vitória triunfante. Houve silêncio. Quando a poeira baixou, as naves humanas estavam inertes. A guerra havia acabado. Mas Lyra não respondeu. O planeta sobreviveu. Os Aru'um sobreviveram. E a humanidade perdeu algo que jamais recuperaria: o direito de se chamar de salvadora. A guerra terminou. Mas o eco dela nunca deixou Aru'um. As estruturas humanas permaneceram espalhadas pelo planeta como ossos enferrujados de uma era de arrogância. Nenhuma foi reaproveitada. Nenhuma foi destruída à força. O próprio planeta, lentamente, começou a engoli-las, como se quisesse apagar aquela memória, sem precisar revivê-la. Ethan Core sobreviveu. Foi capturado, não como troféu, mas como testemunha. Os Aru'ums poderiam tê-lo eliminado. Teria sido fácil. Mas Kael escolheu algo muito mais pesado do que vingança. Responsabilidade. Você viverá, disse Kael, para lembrar. Ethan foi devolvido à Terra junto com os poucos humanos restantes. Não houve nenhum ataque, nenhuma retaliação, apenas silêncio. Quando as naves retornaram, não houve comemoração. Não houve discursos heróicos. As transmissões que antes chamavam a invasão de salvação agora exibiam imagens impossíveis de esconder.
campos de contenção, corpos enfraquecidos, um planeta sendo drenado até gritar. A humanidade viu seu reflexo. Governos caíram, tratados foram rasgados. Pela primeira vez, a pergunta não foi como vencer, mas quem nos tornamos. Mayari não voltou. Ela permaneceu em Aruun, não como humana, mas como aprendiz. Passou o resto da vida tentando reparar danos que jamais seriam completamente curados. Não buscava perdão. Buscava equilíbrio. Kael tornou-se o novo Guardião Supremo, mas nunca mais foi o mesmo. Ele venceu a guerra e perdeu a inocência. Ainda assim, escolheu ensinar, não fechar fronteiras. Enviou uma única mensagem ao universo. A vida não existe para ser conquistada e o nome de Lyra nunca foi esquecido. O planeta passou a brilhar de forma diferente. Em cada floresta que renascia, em cada criatura que voltava a cantar, havia uma presença suave. Os Aruuns diziam que Aruun agora tinha uma consciência mais profunda, porque alguém havia escolhido ficar, não como governante, não como deusa, mas como guardiã eterna. Essa não foi uma história sobre alienígenas contra humanos. Foi uma história sobre escolhas, sobre o que fazemos quando temos poder, sobre quem nos tornamos quando ninguém está olhando, e sobre o preço de confundir sobrevivência com dominação. Porque o verdadeiro vilão nunca foi uma espécie. Foi a ideia de que tudo existe para nos servir. E se essa história fez você refletir, questionar ou sentir algo, talvez ainda haja esperança para nós. Se você gostou desse conto, deixe seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E clique no próximo vídeo, porque essa conversa definitivamente não termina aqui. Obrigado por ouvir. E até a próxima.